pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Lara Macedo. A Lara foi uma das primeiras que criou confrarias de vinhos, mas tem uma particularidade, né? Só mulheres, né, Lara? Só mulheres, gente. Tudo bem? Tudo bem, Nicolas? Sempre um grande prazer estar com você. Principalmente hoje nesse bate-papo, que eu sei que vai ser super agradável. Então, a gente sempre quer saber, assim, como é que criou o grupo? Porque hoje, eu tava lendo, não é um grupo mais, agora é um clube de vinhos. Isso. Conta pra gente como é que começou essa história. Nicolas, começou de uma forma tão gostosa, tão leve. Eu tenho uma amiga, uma prima que mora fora do Brasil. E quando ela mudou, ela deixou algumas amizades aqui. Um dia ela me procurou e disse assim: Lara, você podia tanto chamar a minha amiga para ela poder ter uma interação, uma conexão em Goiânia, porque eu não estou mais aí, eu preciso de ter amizades. Falei, pois não, vamos convidá-la para tomar um vinho. Na oportunidade, fomos eu e a Daiane. Tudo é desculpa pra gente tomar vinho, gente. Tudo, gente, tudo é um bom motivo. Desculpa não, um bom motivo. E nessa oportunidade, a Daiane, que faz parte do grupo até hoje, topou a gente sair para tomar a primeira taça de vinho de uma forma muito despretensiosa. Quando eu percebi aquele movimento que as pessoas precisavam de uma conexão, eu tive um start. Falei, gente, a gente precisa reunir as mulheres. Primeiro, para a gente aprender a tomar vinho, porque isso foi em 1912. 1912, eu realmente tinha muito pouco conhecimento sobre a área de vinhos. E as minhas amigas também. Então, eu falei, olha, vamos tentar reunir algumas mulheres que têm interesse sobre esse assunto e para a gente melhorar a conexão entre as mulheres. Mas naquele momento lá, eu pensava só mesmo em relacionamento de amizades. A gente não tinha nenhum projeto maior na área econômica, pensando em business, nada. Era só mesmo reunir amigas que tivessem interesse em torno do assunto que era vinho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É porque vinho é assim, ó. Eu já ouvi isso, tá? Eu acho que a Lara também já ouviu. Eu não quero aprender nada não, eu só quero beber. Então, mas não funciona assim não, porque às vezes quando você começa a aprender, primeiro você vai entender que você não gosta de tudo que tá lá. Segundo, quando você aprender, você vai poder conversar com as outras pessoas. Olha, eu tomei um vinho legal de uma uva tal, que eu acho que você começa a saber, ou indicar para o outro. Claro. Por isso que um grupo é legal, né? Exatamente, porque assim, o vinho, como você mesmo disse, ele é parecido com várias outras coisas, né? Como a gastronomia, como o café, né? Não adianta você falar só quero beber. É um caminho sem volta, viu? É um caminho sem volta, exatamente. Porque assim, o paladar, ele evolui com tudo. Eu brinco sempre que isso pode ser uma experiência até com uma água, né? Quem já viajou para fora do Brasil e falou, gente, não adianta, água boa é a água que a gente toma no Brasil, porque tudo muda, né? Você quer um exemplo? Compra aquela Voss. Tá me patrocinando, não tá fazendo nada. Quiser patrocinar, eu tô aqui. Mas compra aquela Voss, você vai sentir a diferença da água. Exatamente. É incrível isso. É incrível. Tudo que você projeta a partir de um plantio, de uma região, do clima, ele altera. E o bacana é você evoluir, né? No seu paladar, entender. Não, eu gosto mais da água da América Latina. Não, me identifiquei com a água europeia. E o vinho não é diferente, né? Então, a partir do momento que você começa a experimentar e dar oportunidade, você entende o seu paladar. Não, eu gosto mais de vinhos que levem, que remetam à fruta. Não, gosto de vinhos mais pesados, né? Que tem ali, de repente, um pouco mais de gosto de ferro. Então, você vai aprender e ver que não existe o melhor vinho. O vinho é incrível, que se destaca no sentido de paladar. O que interessa é aquilo que você realmente gosta. É claro que uma boa produção, ela sempre vai ser premiada e a partir daí a gente começa a ranquear as vinícolas, né, as qualificações de vinho. Mas falando do que é melhor para você, é aquilo que você realmente se identifica. Quando eu falo assim do grupo, eu posso te chamar de diretora do grupo. Eu queria. Eu falo que quem vai direcionando as coisas ali, né? Não é questão de cargo, é quem vai direcionando tudo. Então, é aquela coisa assim, você se obriga então a aprender mais do que as outras pessoas, né? Sim, sim. Porque hoje eu percebo que a Lara Macedo já é enófila. Mais ou menos isso mesmo. Não tem como a gente estar à frente de um projeto e você não ter conhecimento para esse projeto. Não tenho intenção de ser a melhor sommelier de Goiás, do Centro-Oeste, não, porque é exatamente sobre isso. Eu tenho muito mais interesse na área do que no conhecimento técnico para servir, né?
eu não tenho intenção de atuar como sommelier, como serviço de casa, não é a minha intenção. Mas nesse processo todo, para acompanhar essas mulheres, né, eu acabei sim tirando algumas certificações, nacionais ou não, internacionais também, e tendo essa vivência para ter esse conteúdo, até para orientar no serviço que eu vou querer no dia de um encontro, né? Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que eu quero falar com a Lara sobre essas confrarias. Mas outra coisa que eu acho interessante é porque, assim, eu passei a me interessar pelo vinho basicamente por duas pessoas. Eu sou casado com uma pessoa que morava em Portugal e tomava vinho todo dia e eu não tomava vinho. E quando eu descobri que a Lara, porque a Lara eu já conheço há muito tempo, a gente não vai falar de data aqui também. Pode falar. Não, melhor não. Porque também não lembro outras coisas que não é melhor não. Mas a Lara se interessou pelo vinho e ela me falava de um jeito, com uma paixão pelo vinho, que eu passei também a me interessar. Tanto é que hoje eu não tenho muito esse negócio assim. Eu conheço algumas coisas, me interessei por algumas coisas. O que é que eu sei que eu não gosto? Taná. Gente, a uva taná me dá um negócio, o tanino me incomoda. Mas eu descobri através de umas outras pessoas que eu gosto muito, além daquele primitivo italiano da região de Mandúria. Sua velha paixão, que é a né? minha paixão, que vocês vão descobrir. Tem que ser o primitivo, não é qualquer primitivo italiano. Primitivo italiano da região de Mandúria. Quando vocês puderem experimentar, vocês vão gostar. Eu queria entender assim, eu não gostava, tudo. Aí eu descobri que eu não gostava de todo primitivo e alguém me indicou o Syrah. E aí eu descobri que era um vinho fácil de beber. Eu preciso de facilidade até nisso, tá? Então eu tenho esse negócio, não gosto muito de complicar as coisas. E já me falaram também assim, bebe o vinho, bebe água. Come alguma coisa, bebe o vinho de novo. Você vai ver diferenças. A gente precisa aprender, por isso que precisa ter alguém que direcione. É sobre isso. Quando nós começamos o grupo lá atrás, e aí eu comecei a convidar as meninas para isso, eu percebi que a grande maioria gostava de beber vinho. Algumas deixaram de gostar de beber vinho porque tiveram as dificuldades do encontro ali, né? É mais ou menos assim, aquele namorado que não deu certo, foi a uva que não deu certo. E deixaram de tomar. Tomara que não tenha voltado para tomar o vinho docinho. É verdade. E aí o que acontece? Algumas deixaram de fazer o hábito de tomar vinho e eu entendi que existia necessidade. Né, de voltar para o conhecimento e passar um pouco de conhecimento para a turma. Lá atrás, quando nós começamos o grupo, como eu disse, era um grupo pequeno. Mas a gente falando de Goiânia há 12, 15 anos atrás, realmente a gente tinha poucas oportunidades de conhecimento, né? Então, assim, confrarias de mulheres eram muito poucas, principalmente mulheres, que ainda é um universo mais dominado pelos homens. Não é só aqui em Goiânia, não é só Brasil. Felizmente, essa realidade tem mudado um pouco. Mas quando nós começamos lá atrás, elas não tinham muito apoio, né? Eu me lembro, quando eu fui fazer o nosso primeiro encontro, eu procurei, até porque eu não tinha muito conhecimento das pessoas que atuavam no mercado, eu tive que trazer um rapaz de São Paulo, que felizmente eu tinha uma das amigas que disse assim, não, eu tenho meu namorado que é sommelier em São Paulo, ele sempre vem aqui, eu vou tentar coincidir. Olha para você ver a dificuldade, né? Então, existiam sim, claro, sommeliers em Goiânia, mas talvez não se dedicavam ao conhecimento, a dar curso, ou às vezes era tão ocupado com as demandas por ser poucas as pessoas, que ele não tinha disponibilidade de agenda. Ou às vezes também, porque a Lara é muito elegante para falar e ela não vai falar, às vezes é porque era só mulheres e homem ainda tem essa na cabeça, de que às vezes, não vou perder meu tempo com isso. Né? Poderia ter acontecido, mas... Porque eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso muito, porque eu fui em alguns lugares e tinha uma vinícola, não sei se ainda tem uma vinícola não, tinha uma adega aqui em Goiânia, que eu não sei se ainda tem, que era dirigida por duas mulheres. Gente, era incrível o que eu ouvia. Eu falava assim, não, mas aqui lá quem é dona é mulher, não sabe nem comprar vinho. Infelizmente o preconceito ele existe em todas as áreas, né, Nicolas? E não é diferente num mercado tão tradicional, né, e tão antigo como o do vinho, né? Mas nós temos excelentes experiências de mulheres que reinam até hoje, que são nomes brilhantes. Mas um dos motivos que eu comecei o clube lá atrás foi isso também. Porque eu chegava num restaurante, você conhece meu esposo ele não gosta muito de álcool, enfim, ele gosta... Super saudável. Super faz saudável. ciclismo, participa de um monte de coisa, muito saudável. Ele deixa eu tomar as tacinhas dele, né? E eu chegava nos restaurantes, o Meta trazia a carta pra ele, não pra mim.
E eu percebi que isso não era raro só comigo. 90% das vezes que você sentava à mesa, seja o garçom, seja o maître, o próprio ele direcionava a carta para lá, falava, não, a carta é para mim. Não, mas deixa eu te ajudar a escolher. Não, mas eu não preciso que você me ajude a escolher. Deixa que eu consiga escolher sozinha. Não, porque a gente tem alguns vinhos docinhos, alguns espumantes. O meu paladar eu conheço, pode deixar que eu escolha. E eu comecei a perceber que existia um universo extremamente preconceituoso do nosso conhecimento. Mas isso eu tô falando, Nicolas, de 12 anos atrás. Felizmente não, isso hoje... eu tô te falando de um tempo pra cá, não tem muito tempo não. Ah, mas eu acho que já melhorou bastante. Bastante. Muito. Inclusive hoje tem algumas oportunidades muito interessantes. Eu não vou citar nomes, porque eu acho que o comercial a gente não pode fazer. Mas as 2 maiores casas de vinhos hoje em Goiânia é sim administrada por mulheres, né? E elas têm formação, são casas lindíssimas, com conteúdo extremamente vasto. Você chega lá, você consegue comprar vinho para agradar todo o paladar e exigência mesmo de vinhos de qualquer lugar do mundo. Então isso tem melhorado bastante, mas de novo, há 12 anos atrás não tinham nessas casas com mulheres à frente. E você sabia que quem falou para mim esse negócio do primitivo foi uma mulher? Eu fui na adega do Prime. Que legal. E eu falei assim, olha, eu gosto de primitivo, mas eu já experimentei e não gosto nenhum. Aí veio uma moça, me atendeu super bem e falou assim, não temos esse que você está falando, mas leva esse aqui. Se você não gostar, da próxima vez eu tiro do meu bolso e te dou uma outra garrafa. Olha que desafio. Eu falei, tá bom, vou levar. Lara, eu juro, eu cheguei, eu tomei, eu queria ir lá buscar mais, já tinha fechado. Eu queria ir lá buscar mais. Então, assim, foi a partir daí que eu descobri que eu gostava de outras coisas. E você disse no início da nossa entrevista, assim, que depois você gostou também do CA, né? Exatamente. Algumas coisas que eu consigo perceber, você gosta de vinhos que tenham presença e muito aromáticos. Exatamente. Porque tanto o primitivo como o Syrah, eles tendem muito a trazer um perfume muito bom pro seu paladar. Que a hora que você coloca na boca, você consegue perceber a nuance da fruta, a nuance da baunilha, que são coisas que encantam mais fácil, né? A própria madeira, ela consegue se transformar ali na fermentação, no cheirinho, no aroma, e você gosta, né? Então, quando você fala assim, não é só o primitivo, também gosto do Syrah, você percebe que está muito ligado a questões aromáticas, né? E o vinho é muito interessante, assim, não é só pelo aroma, é pela percepção até, às vezes, do seu paladar, da sua acidez na boca. Por exemplo, eu não gostava de vinho verde. Eu vim passar a gostar de vinho verde tem mais ou menos um mês que eu descobri que eu falei assim, gente, pra mim precisa ser palatável. Não é só assim... Essa história do aromático, pra mim, funciona muito. Tanto é que quando eu tive Covid e eu perdi o olfato, foi uma das piores coisas do mundo, porque não sentir cheiro, você não sente sabor, né? E aí eu descobri isso. Lara, vamos falar das confrarias? Vamos falar dos encontros. Primeiro assim, não, tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. Sério? Primeiro, você tem um grupo. Qualquer pessoa pode fazer parte desse grupo ou passa por um crivo? Eu vou olhar bem assim, a árvore genealógica dessa pessoa. O DNA, né? Fazer um exame laboratório, não brincadeira. Não, na verdade, assim, o que acontece, Nicolas? Quando nós criamos o clube há uns anos atrás, ele cresceu muito, nós quase batemos 300 mulheres. Até para administrar... Não ia todas no encontro não, tá, gente? Não iam todas, a gente tinha que fazer o filtro. Essa historinha da lista de espera é uma brincadeira até hoje. Enfim, então tinham quase 300 mulheres. Quando nós finalizamos a primeira etapa do clube foi justamente na pandemia, né? Eu acho que a pandemia veio para nos ensinar um monte de coisas, ela aflorou vários sentimentos entre a gente e nós tivemos perdas muito significativas dentro do clube, né? Algumas pessoas que não só para o clube, mas para a Goiânia significavam muito. Uma delas é a nossa queridíssima Karina Duarte, né? Que sempre fazia os shows quando a gente tinha um evento mais aberto. Era espetacular, a espetacular. Ela era uma artista incrível, assim, em todo sentido. E isso mexeu muito comigo, porque como... Pra quem não sabe, dá um Google. Karina Duarte. É importante. Inclusive essa moçada nova da área da música, inclusive, né? Outro dia eu contratei um DJ para os nossos eventos e foi justamente o evento da retomada. Eu falei assim, eu quero colocar essa música que a Karina sempre contava. Ele, quem é a Karina? Eu brinquei com você, dá um Google, porque ela faz parte da história da música em Goiânia. E aí o que acontece? Essas perdas mexeram muito comigo. Como eu disse lá atrás, quando eu comecei o clube, eu comecei com uma pegada mesmo ligada ao sentimento. Era minha amiga que queria que eu acolhesse uma pessoa que não tinha contatos em Goiânia. Então tinha sim uma questão de amizade, afetividade.
Quando veio a pandemia, todos nós, independente se estavam no clube ou não, nós sentimos muito isso. E o clube era sobre se conectar, né? Então todos os meses nós tínhamos um encontro. Todo ano nós tínhamos viagens, né? Nós chegamos a fazer toda a América do Sul, as vinícolas, fomos para a África do Sul. Então, assim, não tem como você conviver dessa forma e não ter afetividade. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito emocionada mesmo, e não me envergonho de dizer que eu não tive forças mesmo para continuar. Tudo isso mexeu muito comigo, e a pressão de ter que manter algo num novo mundo que todos nós sabemos que foi diferente, né? Acho que todos nós passamos por um processo. Antes da pandemia, eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa e tem uma pessoa nova pós-pandemia. Então foi quando eu parei, falei, olha, tudo começou a mexer, não pode mais fazer encontro. A gente até tentou manter o online, nós fazíamos confrarias online, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E um dia eu estava realmente muito triste, muito chateada com vários acontecimentos ligados a isso, a conexão. Eu falei, olha, quer saber, eu acho que tá na hora da gente dar um tempo. Como diz uma colega, meu momento sabático. Eu falei, olha, a gente precisa saber a hora de começar e a hora de parar. O clube cresceu muito e eu precisava entender um pouco sobre o significado dele para mim, para as pessoas, como eu poderia evoluir. E existe também, Nicolas, o lado da insegurança, porque naquele momento eu posso dizer que, economicamente falando, todas as mulheres de maior representatividade econômica, né, donas de indústrias, grandes juízes, estavam ali no grupo. É um desafio muito grande. Principalmente para mim, que era nova no assunto, né? Eu comecei essa história, tudo bem que durou quase 10 anos, mas eu não era mais experiente. Então veio a insegurança com a pandemia, eu falei, gente, eu acho que é hora de parar. Acho que essa parada que Deus fez no mundo não foi à toa e a gente tem que parar para refletir. E a gente ficou aí stand-by 2 anos. E eu tentava retomar, Nicolas, mas eu não conseguia, porque eu lembrava das pessoas que nós perdemos. A Verusca, maravilhosa, que nunca perdeu uma confraria, a Karina e várias pessoas. Eu não conseguia, eu não tinha forças, essa é a verdade. Mas quando eu encontrava com os confrades, eu sentia aquele saudosismo e elas me falavam, você não deveria ter parado, você não poderia fazer isso com a gente. E eu comecei a entender que, por mais que existam várias confrarias hoje em Goiânia, o sentido, que não é uma confraria, o nosso é um clube, é o de união. Tanto é que eu sempre falo, gente, traga a sua confraria para o nosso clube, porque é um clube de vinhos exclusivo de mulheres. E eu acho que o clube pode somar com várias confrarias, com várias empresas que são ligadas ao vinho. E eu resolvi retomar esse ano. Então esse clube é quase como se fosse uma associação. Na verdade... Porque se eu posso levar a minha confraria, eu sou mulher, aí eu tenho uma confraria, eu posso levar pra lá, né? O que eu fiz nesse modelo? Vou chamar elas tomando conta do mercado. O que eu fiz nesse momento? Realmente eu vou usar o nome de associada, né? Associada ao clube, a gente tem um limitador, pelo menos nesse primeiro momento, de organização. Eu preciso entender realmente o que o mercado goiano precisa. Então eu estou fazendo esse momento. Eu retomei com o clube e criei um limitador. Mas dentro dos encontros terão 3 modelos. Um modelo de encontro para as associadas, certo? Um momento de business, onde eu quero promover coisas ligadas à gastronomia, a vinhos e a negócios que possam somar conteúdo. E este outro momento, onde nós vamos falar das confrarias. Então, vai ser um encontro para a confraria da Rosa, um encontro para a confraria da Maria, enfim, não estou citando nomes, mas eu quero oportunizar para essas pessoas a experiência que a gente tem, porque eu percebi, através do depoimento das pessoas que continuaram, né, como diz ela, nós nos sentimos órfãos e fomos atrás de outro encontro. E todas elas falam a mesma coisa, Lara, não é a mesma coisa, então eu quero entender o que não é essa mesma coisa e dividir, porque não é para ser algo exclusivo. Eu quero replicar esse modelo para que a confraria da Ana, da Joana também tenha esse mesmo mote, que elas também se sintam à vontade, bem, porque eu quero somar. O clube veio para somar, não para subtrair. Olha, não, você que tem sua confraria não faz parte, eu quero que você se isole, você que tem a casa de vinho não participa, não, eu quero expansão. Eu quero voltar ao projeto antigo, não com sentimento de amizade, porque eu acho que eu me apeguei muito e foi por isso que eu tive que parar, né? Porque eu sentia como família todas as perdas que nós tivemos. Emocionalmente isso não é legal para ninguém, não é só para Lara, acho que é para ninguém. Então eu voltei muito mais com o sentido de somar para o mundo dos vinhos, começando com o Centro-Oeste e com Goiânia. E hoje,
E hoje nós, por exemplo, se você vai fazer uma confraria... Em um encontro. Porque a confraria, ela tem que ter um limite menor de pessoas para ter o tom da confraria, né? Porque senão você não discute conteúdo. Então eu não posso falar confraria. Hoje eu faço um encontro no clube. Porque se eu fosse fazer uma confraria, pela regra, teria que ser até 15, 20 pessoas. Né? E a gente então a pessoa mais. que está lá em casa e quer participar. Certo. Né? Como que ela precisa fazer? Maneira Além sua. de ter o DNA. Tem que ter o registro, o exame para ver se árvore genealógica, tudo. Na verdade, a gente tem, como eu estou desenhando esse modelo, existe uma lista de espera, né? Para a gente colocar as indicações. Nesse primeiro momento, só com as saídas para entrar uma nova convidada. Mas para o ano que vem, eu quero se expandir em grupos. Né? Porque eu consigo administrar. A turminha que entrou agora, o grupo A, B, C e D. E aí vão acontecer em momentos diferentes. Hoje, Nicolas, se uma pessoa te perguntar, eu não consigo colocá-la no grupo. Ela vai para uma listinha de espera até a gente finalizar a formatação. Mas eu acho que por um ano que vem, sim, a gente consegue estar fazendo essas divisões até para ficar mais organizado, né? Porque senão eu vou voltar à mesma história de 400 mulheres de um clube. E aí, quando chega o dia do encontro, fica muito constrangedor, porque senão vira festa, concorda comigo? Se eu abrir para todas as 400 participarem, perde todo o sentido do momento do aprendizado, da degustação, até mesmo da amizade, porque você não consegue conversar com um grupo tão grande, né? Vira Exatamente. festa, né? E você... eles vão continuar acontecendo uma vez por mês. Sim. Né? Dessa forma. Ela jura que ela vai conseguir manter isso durante um tempo com poucas pessoas. Não é uma promessa. Com poucas pessoas, eu já fiquei sabendo que passa de 80, né? Ele já tá chegando, ele já chegou a 100. Aí. Era assim, pensei, não, vamos voltar a menor pra gente fazer um bom case pra replicar. 50, não teve jeito, eu tive que abrir pra 70. Não teve jeito. 80, então chegamos a 100. Nessa brincadeira aí, eu fiz um aniversário pra 1000 pessoas. Ai, você me dá medo agora. Nossa, Deus me livre. Eu fiz pra 1000 pessoas e eu vi as pessoas chegando pelo telão e até hoje eu não encontrei com as pessoas. Acho que elas estão lá perdidas até hoje. Então, assim, você já me falou que é acaba virando um clube de negócios também. Porque, sim. Gente, isso era incrível, porque mesmo sem ter essa finalidade, eu lembro que quando... Eu nunca fui, tá? Nunca fui convidado, porque eram só mulheres, mas de vez em quando eu ia, ficava até começar a ir embora. Como imprensa. Não é? Como imprensa ir embora. Pode. Não fica até o final, não, também não. Mesmo sendo imprensa, a gente vai embora antes de começar. Mas eu percebia que era assim, nossa, fulana, eu tô precisando disso, eu vou lá conversar com você. Isso. Então as pessoas começaram a se despertar para isso. Então, exatamente. Querendo ou não, é realmente um clube de relacionamento. De conexão. Você vai lembrar daquela pessoa quando você precisa daquele tipo de serviço. Não tem como fugir disso. É muito natural, né, Nicolas? Quando você tem um ciclo de convivência, você vai procurar um advogado. Não, eu tenho aqui, a pessoa está perto de mim, né? Um médico X especialidade. Nossa, essa pessoa já convive comigo. Então não tem como a gente, por mais que eu não promova isso para o grupo... Tem psicólogos? Tem. É preciso, né? É preciso, brincadeira. Eu falo que, quando eu brinquei que é um caminho sem volta, porque comigo foi assim também com café. Até então eu tomava café, né? Gostava de um café diferente, mas assim, tomava um café. Até um dia com uma amiga fala assim, Nicolas, cafés moídos, independente do valor, eles aceitam até 30% de qualquer coisa. Eu pensei, o que é qualquer coisa? Ela falou, tudo, galho, folha, talvez inseto, pode ser qualquer marca. O negócio que faz lá essa graduação aceita até 30%. Eu falei, acabou, eu vou passar a usar grão. Passei a comprar grão, você começa a comprar. Nossa, mas esse moedor é assim, assim, assim. Esse é melhor. Você passa a comprar. Hoje eu não me vejo tomando café torrado e moído. Eu só ainda não torro grão. Mas assim, a minha cafeteira é aquela de trava. Então assim, você põe o pó, você trava. Eu tomo café assim. Então todo mundo fala assim, mas tem que fazer isso todas as vezes? Gente, isso é pra quem gosta. Sim. Aquele negócio de colocar o café, borrifa o negócio, moe o grão, põe lá. Então tem algumas coisas, a gente não vai ter coisa que você não faz todos os dias, aquele processo inteiro. Sim. Mas só de pôr na máquina, moer e pôr para fazer o café é outro sabor. É assim, tudo que é palatável, você tem como separar, né? Desde um açúcar, né? Então muita gente fala, eu não tomo adoçante. Por quê? Porque quando vai na boca, o aspartame, alguma coisa incomoda. E o vinho não é diferente, né? Então quando você começa a despertar e tem conhecimento, você vai entender que a pessoa vai chegar no supermercado e falar, cara, não tem nada aqui que me atende.
Ah, mas ela é chata. Não, ela tem um critério de paladar dela, né? Porque talvez... É o aprender. Ela aprendeu. Porque às vezes em determinados mercados você realmente não encontra a variedade que atenderia ao paladar dela. E falar de comprar vinho é extremamente delicado, porque assim... vamos lá, vamos pensar num supermercado. Por que às vezes nem sempre dá para você comprar um vinho de supermercado bom? Bom, um vinho de guarda ou um supermercado, claro, não estou falando de um empório, onde tem um grande potencial, que tem uma adega. Mas normalmente os vinhos que estão na prateleira de um supermercado, qual é a ambientação que eu tenho ali? O ar que eu tenho ali, ele é generalizado. Um vinho mais delicado, um vinho de guarda, ele precisa de uma temperatura mantendo constante. Então vamos imaginar o ciclo do vinho para chegar na prateleira. Ele saiu da vinícola, ele foi para um distribuidor, do distribuidor ele foi para o atacado, do atacado ele foi para o CD do supermercado. Todo esse processo de tirar o vinho, colocar o vinho, temperaturas ambientes, ele interfere sim no líquido que está ali dentro. Eu não tenho como garantir que um vinho, por exemplo, de guarda, esteja na prateleira em condições ideais para o seu consumo. E as pessoas não entendem, sabe? Falar, não é só sobre estar... não te atende o vinho do supermercado, não, mas talvez se você busque uma coisa com mais qualidade, no supermercado você não vai encontrar. E nem sempre não é questão de valor, tá, gente? Porque eu já vi em supermercado vinho de R$ 79,90 e eu já vi numa adega vinho de R$ 69,90. Então não é questão de valor. Não é questão de valor. Uma dica que eu sempre dou para quem frequenta supermercados e ainda não tem muito conhecimento, toda vez Não compre lá. Não. Dá para comprar assim, num bom mercado, que você sabe que a pessoa tem uma boa organização, dá. Porém, o que eu vou dar como dica? Compre sempre vinhos de safras muito novas, principalmente o branco, né? Então procure a safra do ano, porque a chance dele estar ali pouco tempo na prateleira, ela é menor. Entendi. Então se eu pego lá um vinho, nós estamos em 2024, se eu pego um vinho de 2021, entenda que ele passou por vários processos até o ano atual. Eu não sei qual foi o fluxo, qual foi a cadeia que ele percorreu. O ideal é você procurar um vinho mais jovem para você não ter alguma surpresa, porque o vinho, para durar mais numa garrafa, ele tem que ter um cuidado maior. E não é que o supermercado não tenha cuidados, mas normalmente não é o foco dele, né? Assim, falando de grandes hipermercados, eu não me lembro de um hipermercado que tem uma adega. Normalmente eles estão expostos na prateleira. Né? Nem refrigerados às vezes você encontra. Então a chance de ter aí um desequilíbrio de temperaturas e ele não conseguir manter as características é muito grande. E a mesma coisa às vezes de você procurar um produto mais específico, né? Eu brinco, você não vai no supermercado procurando uma tinta. Pode ser que você encontre uma tinta, pode, mas não é a especialidade dele, né? Então também não vamos exigir muito do hipermercado, que não é o foco dele. E tem vinhos para comprar, dá para comprar, mas procure sempre de safras mais jovens, porque a chance de ele ter rodado menos é maior, mesmo, né? E a gente já falou aqui da seleção para entrar, então a gente sabe que não é tão simples, tem uma lista de espera, mas assim, é um grupo de convivência. Sim. Então assim, existem todos os tipos de pessoas. A gente fala assim que cada um vai cuidar de si e ter a paciência com o outro, Sim. né? Não é ficar cobrando o outro, cuida da sua vida, né? Não vai ficar cobrando o outro porque não gosta do vinho tal. O encontro que a Lara faz justamente é para isso. Ah, eu não gosto daquele restaurante, então não vá, né? Deixa um outro coleguinha aí. Ah, eu não tomo esse vinho, então espera o próximo, porque sempre vai ter mais de um, não é? Sim. Então, não gosta. Ou senão, tenta entender por que você não gosta daquele vinho. Quando eu descobri o motivo que eu não gostava, eu parei de tomar um e troquei por outro. Então, assim, você vai ter... E para isso que eu perguntei, assim, a Lara, ela tem que ser mais... Ela tem que estar um pouquinho à frente das outras pessoas, para poder explicar para você por que você não gosta. E quando é que você pode até pra gente descobrir que a gente pode comprar um vinho no supermercado. Eu felizmente hoje tenho apoio assim de alguns profissionais que estão no grupo, outras que não podem participar, mas são minhas parceiras, né, para me ajudar nesse conteúdo, porque eu realmente preciso ainda de ajuda, porque minha formação não é a máxima, falando de vinhos. Sim, eu tenho conteúdo, tenho informações, mas a gente sempre tem que aprender um pouco mais. Mas falando com relação aos encontros, você colocou uma coisa muito interessante, Nicolas. Da
Da mesma forma que a gente pode escolher o vinho, você pode escolher o modelo do encontro, né? Então a gente tem uma proposta de trazer um mais festivo, que vai ter assim, DJ, vai ter fotógrafo, que é o momento da descontração. No final do ano a gente sempre faz uma festa de confraternização, aberta ou não para a família. É outra coisa que eu te perguntar, se ainda continuava tendo. Sim, eu acho importante, Também né? acho. Porque imagina você, no meu caso, que sou casado, você sai todo mês para encontrar com as amigas. Eu acho importante inserir isso dentro da sua convivência para ele entender qual é o movimento, quais são as pessoas que se relacionam. Não dá para ser algo tão privativo, né? Então acho que até pelo próprio tema de final de ano, onde as pessoas se confraternizam, eu acho importante sim abrir para a família para esse momento. Agora, os outros modelos, a gente vai ter alguns que é para mais degustar e evoluir o paladar. Sim, vai ser o valor vai ser um pouco mais alto, porque para você ter outras oportunidades e explorar mais o mundo do vinho, tem que investir. Não é diferente. Se você quiser andar num excelente carro, você vai ter que pagar por isso. E o vinho não é diferente, né? Então terão encontros que o ticket vai ser um pouco maior. Vão ter encontros que a gente vai segmentar. Olha, agora a gente vai falar sobre espumantes. Só vinho branco. Então elas também têm a amabilidade de olhar e falar, não é a minha preferência branca, eu vou pular esse, no próximo eu vou. E por aí vai, sobre países, sobre regiões, a proposta Isso é muito legal, essa. gente. E comecem a ler também, por conta de vocês. Não é só internet não, tá? A internet nem sempre vem tudo bonitinho, não. É verdade. Pergunta lá, ela deve saber muito assim de sites que são interessantes. E também livros. Livros você vai ter uma certeza de que tá ali. Deixa eu só dar um outro recadinho também. Com essa história das mulheres entenderem de vinho, muita gente entende de vinho, os restaurantes têm que tomar cuidado com algumas cartas, tá? A gente sabe que uma garrafa custando R$239, a gente encontra o mesmo vinho numa adega aí de 179, né? De 128 que eu já achei. Então, assim, vamos equiparar, né? Isso é muito importante, Nicolas, assim, hoje existe em Goiânia, não sei se todo mundo sabe, isso vai muito para os donos de restaurantes e bares, a unidade de Goiás da Associação Brasileira de Sommeliers. Qual é a ideia da associação? É o apoio ao empresário, porque também não é fácil formar essa mão de obra, né? Principalmente falando de vinho, imagina assim, levar o conhecimento pra gente já é um pouco difícil, imagina para um garçom, que às vezes ele não tem realmente condições de manter um curso de sommelier para ele poder estar à frente no restaurante servindo. Então a Associação Brasileira de Sommelier, ela vem para isso, para apoiar, sempre tem cursos mensais. O associado sempre tem um valor menor para ele poder passar esse conteúdo através da associação para o seu funcionário. A assessoria também é muito importante, porque não é porque você resolveu entrar pela área da gastronomia que você tem que entender de whisky, de vinho, de drinks, né? Então, às vezes você domina muito bem a cozinha, mas não necessariamente você se aprofundou nos vinhos, né? Então, a ABS também dá o apoio para o empresário para formatar. Lá você tem uma assessoria para fazer sua carta de vinhos. Porque o que ainda é muito comum em Goiânia? Você pegar uma carta com vinhos chamados comerciais. É normal que nós temos mais acesso aqui à América do Sul. Chile, Uruguai, Argentina, claro, é o país mais próximo, são os países mais próximos. Então, logo, o nosso acesso de conhecimento chega bastante. Mas, gente, o velho mundo, quem começou tudo foi a Europa. Não dá pra você ter uma carta de vinho só com vinhos argentinos. E aqui hoje é muito engraçado. Você pega uma carta, você tem lá 15 opções de chilenos, 15 opções de argentinos. Aí parece que vai diminuindo. Assim, o Uruguai, tadinho, ele não tem a mesma expressão. Da região de Mandura eu não achei nunca. Primitivo, italiano, aí não quando achei. você olha para Itália, para França, você tem 3, 4 opções. Então, assim, não é uma questão de comprar o vinho barato ou caro. Eu percebo que falta um pouco de uma assessoria para dar uma distribuída melhor nas cartas em Goiânia. Eu acho que tem pontos de melhoria, sim. Eu acho que aí vale a pena o empresário olhar um pouco para as assessorias, o que ele pode fazer para melhorar, para também nos dar a oportunidade de sair para o seu restaurante, porque às vezes o cara tem uma entrega tão bacana na cozinha, Nicolas, que a gente que entende um pouco, você senta, pega, sei lá, vamos pegar, tá? Uma massa fantástica, de repente com algumas especiarias que você idealiza e fala, cara, um espanhol aqui ia perfeito. Aí você olha na carta, você não tem nem as especificações que atendam um prato, isso é mínimo. Eu já não estou mais falando do meu gosto, estou falando de ter uma carta que atenda o que você oferece
na cozinha. Isso vai muito mais além. Ah, mas eu não tenho como investir. Gente, tira um pouco, né? Vamos dividir aí que dá para atender a todos. E é tão interessante como é questão cultural, às vezes você vê uísques caríssimos na carta e você não consegue ter um bom vinho. Não estou falando de você trazer os vinhos mais caros do mundo. Outra coisa que acontece com o espumante, né? É muito comum você ter hoje, numa carta de vinhos, um champanhe caríssimo, 2 espumantes bem medianos e um muito simples. Gente, o nosso clima, ele pede um brinde, ele pede um espumante refrescante. A carta de espumante costuma ser muito restrita nos bares e restaurantes e eu realmente não entendo por quê. Porque se a gente olha hoje para o Brasil, você não precisa de trazer vinhos caros. Hoje tem excelentes vinícolas brasileiras que no meu paladar entregam melhor que alguns champanhes franceses, para mim. Eu prefiro às vezes ganhar, não vou falar de marcas, é que a gente não pode estar vendendo aqui comercialmente falando, mas às vezes eu prefiro... Mas se quiser me patrocinar, eu tô aqui. Então tem alguns espumantes que eu prefiro ganhar do que alguns famosos por aí. Então é sobre isso, é sobre ter a assessoria para você ter uma entrega boa na carta. Por exemplo, cerveja. O mundo da cerveja já é mais dominado no Brasil, principalmente em Goiânia. Então, você consegue pegar uma marca verde que é super vendida, né? E você tem uma marca amarela que quase não sai muito mais. Você pega hoje um cardápio, você tem boa... Aí, quando você vai pro vinho, por que isso não pode acontecer? Eu não entendo, né? Qual é a limitação? Tenho certeza que não é financeira. O que eu entendo é que falta realmente uma assessoria para montar a carta. Exatamente. E eu queria fazer um pedido assim. Existe um aplicativo que é extremamente comercial, que quase todo mundo tem acesso. Não posso falar o nome, né, Nicolas? Não. Mas cuidado com os aplicativos, porque esses mais conhecidos, ele é pior que pesquisa eleitoral. É mais ou menos assim. 100 mil pessoas têm acesso ao aplicativo. Pessoas não conhecedores de vinho. Dessas 100 mil pessoas, 80% não têm o conhecimento de vinho. Então, as avaliações desses aplicativos, elas não são fidedignas. Aí, eu, o Nicolas, o João, a Maria, que não entendemos de vinho, vamos lá e detonamos um vinho porque a gente não entende. Nós não temos conhecimento. Ou talvez porque não agradou o seu paladar. Aí você vai às vezes olhar a nota daquele vinho, o vinho tá lá com 3, tá 2.4 e pode ser um excelente vinho. Então cuidado com os aplicativos. Principalmente os mais acessados, eles não têm um juiz ali atrás, alguém para poder filtrar isso. Você vai, todo mundo que põe nota, ele considera. Então aquela nota, ela não é real. Não significa porque o vinho levou 5 que ele é top. Não, ele é mais acessado. Aí eu concordo, é um vinho que é mais vendido, mas não necessariamente um vinho bom. Vocês perceberam que eu vou ter que trazer a Lara aqui outra vez, porque o assunto é vastíssimo, né? E eu já percebi assim, que o nosso diretor, ele já andou pra lá, pra cá, ele já trocou isso, já trocou aquilo, mas nosso tempo já... pouco. Não é? E junta comigo então, e aí assim, mas eu tô brincando, mas é sério, é um assunto que eu gosto. E a cultura, né, Nicolas? Falar de vinho, falar de café, falar de cerveja, são coisas que começaram no Brasil há pouco tempo, assim, de as pessoas quererem mesmo estudar. Então eu acho que a gente tem que difundir isso, tem que mostrar para as pessoas que não é tão complicado. Não mesmo. Né? E eu quero trazer a Lara aqui de novo para a gente conversar sobre isso. Quem tiver interesse também, o Instagram da Lara tá passando aqui, né? A gente pode trazer vinho na próxima? Olha, não sei porque que ela não trouxe agora. Eu fiquei sem graça, eu falei, será que eu levo ou não levo? Olha só, o nosso aqui você pode fazer o que você quiser, você pode trazer. A gente traz alguma pessoa de queijo, já põe aqui também. Eu acho, não vamos trazer um chefe da próxima vez. Vamos fazer uma degustação Não precisa ao vivo? contar com o Daniel, porque Daniel não me dá entrevista, né? Então não precisa contar com o Daniel. Quando o nosso diretor que tinha uma cozinha aqui, Daniel não quis vir falar comigo, porque é tímido. Né? Isso acontece. Não é? Mas assim, não precisa vir aparecer não, gente. Pode fazer que eu e a Lara vamos adorar. Gente, foi ótimo conversar com a Lara aqui. Foi Lara, mesmo. obrigado. Vamos brindar com a água. Eu prometo que na próxima terá vinho. Vinho. Eu quero muito agradecer a presença da Lara. Eu realmente vou trazer porque é um assunto que eu gosto, né? E eu sei que a Lara gosta de falar sobre isso, a Lara gosta de ensinar sobre isso, né? Então, foi isso. Eu acho assim que vai da curiosidade de cada um, né? Entender um pouco mais, querer entender um pouco mais e ler um pouco mais sobre isso. Vocês vão se divertir com as histórias que tem, porque
você vai sempre querer saber mais um pouquinho. É né? verdade. Clara, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo. Gostei muito. Aproveitem em casa, aproveitem o que a gente falou aqui. Vão atrás de café também, vocês vão gostar. Mas leiam, tá bom? E aguardo vocês no próximo programa.